Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque o Senhor é bom e tem sido bom para comigo todos os dias, fazendo com que ganhe força e força de vontade para estar aqui todos os dias, meditando, falando, ouvindo a sua palavra, segundo o que aqui os escritores bíblicos escreveram, acessaram do Senhor para nós, para que nós possamos ter um guia, para que nós possamos agir com sabedoria nos dias de hoje. Pai, é de agradecer, porque o Senhor tem sido conosco no acordar, o Senhor tem sido conosco no deitar, e tem nos abençoado e permitido que nós estejamos aqui com a respiração e com a esperança de que as coisas ainda vão melhorar, que ainda tem muita coisa para se fazer, porque ainda temos o oxigênio para respirar. Querido Deus, muito obrigado, agradeço te dou por tudo que o Senhor tem feito por mim. Então, Pai, orei confiante em nome de Jesus Cristo. Amém. Iremos dar continuidade ao livro de Isaías, começando no seu capítulo 22, que diz profecia contra Jerusalém. Isaías, capítulo 22, verso 1 em diante. Sentença contra o vale da visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo os terraços? Você estava cheia de aclamações. Era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar por causa da ruína da filha do meu povo. Porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Kir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia, vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Sebna é removido do ofício, Elaquim é exaltado. Isaías capítulo 22, verso 15 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe, o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada. Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, laçando numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição.
Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Profecia contra Tiro. Isaías capítulo 23, verso em diante. Sentença contra Tiro. Lamentem navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro da terra de Chipre. Lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral. Vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar, através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo. E você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo, não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês, que andava exultante, cuja origem de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer. Quem decretou isso contra Tiro? A cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda a beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse, nunca mais você irá se alegrar. Ó oprimida virgem filha de Sidom, levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Síria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei, mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. O Senhor vai castigar o mundo. Isaías capítulo 24, verso 1 em diante. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos
com o povo e com o sacerdote, com o servo e com seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha. O mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa, já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos povos, é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. A alegria do justo e a ruína dos transgressores. Isaías capítulo 24, verso 14 em diante. Elas levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar, por isso no oriente deem glória ao Senhor. E nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições, terror, buracos e armadilhas. Esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco. E se sair do buraco, será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada. A terra será violentamente sacudida, a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, e em Jerusalém e diante dos seus anciãos haverá glória. Cântico do louvor pela misericórdia divina. Isaías capítulo 25, verso 1 em diante. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Um banquete para todos os povos. Isaías capítulo 25, versos 6 em diante. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos,
carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Deus castigará Moabe. Isaías capítulo 25, verso 10 em diante. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Cântico de confiança na proteção divina. Isaías capítulo 26, verso 1 em diante. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé e apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o teu furor, por causa dos teus adversários, consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver. São apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste, e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram as suas orações como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim, estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem, cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Castigo e salvação. Isaías capítulo 26, verso 20 em diante. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que bebeu,
e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Deus ama o seu povo e o salva. Isaías capítulo 27, verso 1 em diante. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra, eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez com aqueles que castigaram seu povo, ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram seu povo? Com Xó e exílio o trataste. Com forte sopro o expulsaste, no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, os postes da deusa Azerá e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem. Os ramos das árvores, quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A impenitência de Efraim será castigada. Isaías capítulo 28, verso 1 em diante. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura, que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão, com chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas, que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura, que se encontra nos altos do fertilíssimo vale, será como um figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Contra os habitantes de Jerusalém, Isaías capítulo 28, verso 7 em diante. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho, e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão. Tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem a quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem. A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno, porque nos fala como as crianças, repetindo palavras e frases.
uma palavra depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça ao prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele o arrastará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites. E será simplesmente um horror o entender a mensagem, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes. Porque já ouvi o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Deus é grande em sabedoria. Isaías capítulo 28, verso 23 em diante. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os órgãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e em grande sabedoria. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Isaías. Querido Deus, querido Pai, que a sua ira não se assente sobre as nossas vidas por coisas que fazemos inconscientemente, mas que o Senhor seja justo conosco quando nós temos consciência daquilo que nós fazemos. Eu acredito que tudo já nos foi dado. Apenas precisamos acessar e buscar segundo a sua palavra e a sua vontade. Que nós não façamos aquilo que nos dê vontade, mas aquilo que vem da vontade do Senhor. E o Senhor nos faça ver aquilo que é da sua vontade. Não permita que o mal entre e nos desvastem. Faça-nos pensar o contrário daquilo que vem de ti. Querido Deus, querido Pai, peço agora, Pai, proteção nessa noite, para que cada um tenha uma noite abençoada, debaixo das suas mãos, da sua guarda. Pai, que essa mensagem chegue a mais gente, com a ajuda de quem me ouve, partilhando, seguindo e comentando.
Pai, muito obrigado por tudo. Assim eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.